Esse é o Entre Falas, o seu videocast sobre cultura e história de Roraima. Oi gente, meu nome é Beatriz, eu tenho 15 anos e sejam bem-vindos ao videocast Entre Falas, uma iniciativa dos estudantes do 9º ano da Escola Estadual Maria das Neves Resende, no bairro Asa Branca, em Boa Vista, Roraima. Olá, eu sou Ana Beatriz, tenho 14 anos e esse é um projeto idealizado pelo nosso professor de História, Luiz Moraes, onde conversamos sobre a história e a cultura de Roraima junto com as personalidades aqui do nosso estado. O tema do programa de hoje é sustentabilidade e preservação da natureza, um assunto que nos interessa muito, já que o nosso futuro depende dos cuidados que temos com o planeta na Terra hoje. Para conversar com a gente sobre o tema, recebemos uma convidada muito especial, a professora Marcela Albaine, pesquisadora e docente do programa de pós-graduação em ensino de História da Universidade Federal de Roraima. Seja bem-vinda ao Entre Falas. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com as Bias, e agradecendo não só a vocês, como também a toda a produção desse programa que está no bastidor fazendo acontecer, em especial o professor Zeca, que foi meu aluno, e eu também estou muito feliz de vê-lo aqui fazendo essa pesquisa com vocês, esse trabalho lindo que precisa muito ser conhecido por mais e mais pessoas. Para começar a nossa conversa, conta pra gente um pouco sobre sua trajetória e seu trabalho atual e sua relação aqui com Roraima. Então, meninas, eu cheguei aqui em fevereiro do ano de 2022, vim para trabalhar no concurso na Universidade Federal de Roraima e conhecer um pouco mais desse Brasil também, porque eu acho que a história é uma área de conhecimento que nos proporciona muitos encontros e muitas descobertas também. Então eu vim do Rio de Janeiro para trabalhar aqui e estou aqui desde então. Com um pouco de saudade de casa, né? Porque às vezes a gente fica com saudade do nosso local, né? Onde a gente nasce, onde a gente constrói os nossos amigos, a nossa trajetória, mas também me abrindo e nos abrindo a conhecer outras histórias, outras narrativas, outros Brasis, eu diria para vocês. Então é isso, vim aqui para trabalhar e estou aqui hoje para aprender com vocês também. Durante a nossa preparação para o episódio de hoje, aprendemos que práticas como o garimpo em terras indígenas e o desmatamento das florestas não são problemas novos, mas fazem parte do processo histórico da formação de Roraima. Fale um pouco sobre essa relação entre o desenvolvimento econômico e o uso desequilibrado dos recursos naturais aqui no estado. Olha, para responder essa pergunta, eu fui estudar bastante, acreditem, porque como eu cheguei no estado de Roraima tem pouco tempo, tem muitas histórias que eu estou conhecendo agora, também aprendendo com os meus alunos, lendo alguns livros, textos, vendo filmes. Inclusive, eu até queria depois perguntar para vocês se vocês viram um filme que está passando no cinema chamado A Queda do Céu. Vocês conhecem esse filme? Não, ainda não assisti não. Começou a passar agora, é do Davi Copenaua, que é uma grande referência pra gente. Ele é daqui do estado, uma liderança muito importante pra gente. E esse filme eu assisti no último domingo e eu aprendi um pouco sobre os desafios que o estado de Roraima vem passando em relação a isso que vocês estão perguntando. E não só esse filme me serviu de base, mas também um texto muito legal de uma professora de história que se chama Adriana Gomes. Ela é professora aqui no estado do Colégio de Aplicação da Universidade Federal. E ela tem um texto em que ela vai explicar um pouco o processo da ditadura empresarial militar aqui no estado e o que significou, o que aconteceu durante essa época em relação aos povos Yanomamis. Então, o desenvolvimento econômico aqui, ele trouxe muitos impactos negativos para o meio ambiente, como vocês devem ter estudado em sala de aula. E falar sobre isso significa trazer também as vozes dos povos indígenas que aqui já habitavam muito antes da chegada dos europeus. Percebam que essa história ela é de longa duração. A gente está falando de uma luta no recorte que a professora Adriana faz dos anos de ditadura, que vai de 1964 até 1985 aqui no Brasil, mas essa história de exploração ela vem de longa data. Muito interessante sua resposta. O Prof. Luiz nos explicou que existem formas de desenvolvimento sustentável que podem ser utilizadas para evitar destruição da natureza.
A partir da sua experiência, você pode nos apontar caminhos para tornar Roraima sustentável no futuro? Meninas, essa pergunta também ela é uma pergunta muito inteligente. Por quê? A partir dessa pergunta, eu fui reler algumas coisas, fui ouvir outras lives, podcasts sobre esse assunto. E uma das críticas que tem sido feitas é essa própria noção de entender a natureza como recurso. E o próprio termo de sustentabilidade também vem sendo criticado. Por quê? Porque essa ideia de sustentabilidade, de entender a natureza como recurso, ela é muito associada a uma lógica capitalista, a uma lógica de apropriação da natureza. Quando, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, junto com os povos indígenas, a natureza ela não é um recurso a ser explorado ou utilizado, visando uma lógica capitalista de mercadoria, entendem? Ela é pensada como parte daquela cultura. Né? A gente fala que os rios podem ser o nosso avô, né? A gente chama a terra de mãe terra, percebem como é que tem uma outra relação com esse tema da natureza? Então essa crítica, né, à ideia de natureza como recurso e a própria ideia de sustentabilidade, ela vem sendo feita porque ela ainda reforça uma ideia muito utilitarista, compreendem, da natureza. Então, a natureza, e eu depois que vim para Roraima, eu fiquei muito mais atenta a como a natureza nos constitui. Nós somos natureza. O nosso corpo, todos nós aqui somos parte desse todo. Porque às vezes a gente fala, final de semana eu vou lá na natureza tomar um banho de igarapé. A gente não enxerga que nós somos natureza, de que a natureza nos cerca. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm plantas em casa? Sim. Muitas. E vocês desenvolvem essa relação com a natureza que está assim bem pertinho de vocês? Não muito. Qual foi a última vez que vocês olharam para o céu? A última vez foi hoje, ali na quadra da escola. Mas assim, vocês olharam por olhar ou vocês olharam para sentir essa relação com o céu? Um céu estrelado, um céu aqui, um sol forte, como a gente tem no estado de Roraima. Sim. Acho que eu olhei assim, só para olhar assim rápido mesmo. É isso que a gente quer pensar hoje nesse podcast, como essa natureza nos constitui e como às vezes a gente fica numa impercepção desse mundo natural. Então, alguns autores e autoras vêm defendendo a ideia não da natureza como recurso, mas da gente falar em elementos naturais, que a gente pode, claro, se apropriar deles, né? A alimentação, por exemplo. Tudo na realidade que nos cerca, neste momento aqui nessa sala, tem a ver com a natureza. O papel, a roupa que a gente está vestindo, o algodão, o que vocês comeram no almoço, não sei se vocês comeram arroz, um feijão, uma salada, tudo isso vem da natureza. E às vezes a gente não para pensar como essa natureza está tão perto, tão próxima e como nós também somos parte desse todo. Essa foi difícil, né? Professora Marcela, você pode explicar para o nosso público o que significa educação ambiental? Em sua visão, como pesquisadora e educadora, qual a importância de abordar esse assunto nas escolas? Eu vou começar por essa última pergunta. A importância de se trabalhar a educação ambiental nas escolas tem várias. Primeiro, é trazer uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, a educação ambiental ela não precisa ser pensada somente pelo professor de geografia, pelo professor de ciências ou biologia, ou somente pelo professor de história. Na realidade, a educação ambiental ela pode e deve ser trabalhada em todas as áreas de conhecimento. E tem uma série de legislações, que aí também eu não sou especialista nessa parte, mas depois vocês podem pesquisar sobre isso com mais calma. E nessas legislações eu vou pegar, por exemplo, a Constituição de 1988. Vocês já estudaram sobre a Constituição de 88? Ou vão estudar em algum momento da trajetória escolar de vocês? Na Constituição de 88, a educação ambiental aparece como um direito nosso, em que a gente desenvolve justamente isso que a gente estava conversando anteriormente, essa relação com a natureza numa perspectiva ética, numa perspectiva política, numa perspectiva, inclusive, de mudanças de hábitos. Porque é muito triste quando a gente está, por exemplo, passando na rua e a gente vê pessoas jogando
o lixo no chão. Quando a gente vai tomar um banho de mar, um banho de igarapé, e a gente vê garrafas sendo deixadas ali. Vocês já viram essas situações? Sim, várias vezes. Então, a educação ambiental, percebam que antes de falar de ambiental, a gente está falando de educação. É uma perspectiva de quê? De aprendizado, de transformação, de mudança, de cuidado com essa terra, com a mãe terra que todos nós habitamos. Então, a gente teve muito recente agora, por exemplo, a COP30. Não sei se vocês acompanharam nos noticiários. Inclusive, várias críticas, porque é urgente a gente pensar sobre essa temática ambiental. Ela está batendo a nossa porta com muita força. E outro ponto também que eu queria falar quando a gente discute esse assunto da educação ambiental é o nosso papel nisso tudo, da transformação que tem que começar por nós, mas que a gente está pensando também de maneira macro, ou seja, de maneira coletiva. Não adianta somente uma pessoa mudar um hábito, mas nós, aqui na escola, por exemplo, na nossa família, dentro dos espaços que a gente circula, o que a gente pode fazer de diferente? Então, a educação ambiental, ela vem para nos relembrar a importância de olhar para o meio ambiente, não numa perspectiva somente, centrada no ser humano, mas é o ser humano em diálogo com as outras várias formas de vida. E aí eu vou adicionar uma pitadinha nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, para falar das tecnologias digitais, que eu sei que o professor Zeca é especialista nisso. O professor Zeca entende muito desse assunto. E hoje, quando a gente fala das tecnologias digitais, a gente também precisa pensar sobre o meio ambiente. Vocês sabiam que quando a gente dá bom dia para o ChatGPT, isso tem um impacto ambiental? Sério? Sério? Por quê? Porque para a manutenção da inteligência artificial, no ChatGPT é um exemplo, a gente tem a manutenção de data centers que consomem litros e litros e litros de água. Depois pesquisem sobre isso. Os celulares que a gente usa, de onde vocês acham que vêm esses elementos, a exploração dos minérios? Aqui na Amazônia, a gente está na Amazônia, pessoal. Tem muita exploração aqui que vai para essas grandes empresas. Então, às vezes, a gente não pensa sobre essa relação. Nossa, mas eu não sabia que dar bom dia para o ChatGPT tinha um impacto ambiental. Depois pesquisem sobre isso, data centers, a exploração dos minerais, dos minérios. O próprio texto que eu falei para vocês, da professora Adriana, ela vai fazer um pouquinho essa discussão. Pegando a época da ditadura, das empresas que apoiaram a ditadura aqui na Amazônia, aqui no estado de Roraima, e o impacto ambiental que isso deixou, além do impacto social, humano, que a gente também está conversando. Porque isso trouxe a morte de muita gente. Genocídio, vocês já ouviram essa expressão? Sim. Genocídio indígena, ou seja, a morte de muita gente. E quando essas pessoas morrem, morre também uma cultura. E eu acho que os caminhos para a gente pensar, voltando à pergunta de vocês, tornar Roraima sustentável no futuro, já tendo feito essa crítica que nós colocamos sobre o conceito de sustentabilidade, é ouvir essas vozes dessas lideranças indígenas que têm uma outra relação com a natureza muito diferente da nossa. Então, eu acho que esse é um caminho e por isso a gente tem que discutir sobre isso na nossa escola, na nossa universidade, na nossa família, em todos os espaços que nós atuamos. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes ficamos curiosos para saber por que você decidiu se tornar uma professora de história? Ai, gente, já tá terminando, tá tão legal. Passou tão rápido, é muito bom poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E eu me tornei professora de história, na verdade eu decidi minha profissão quando eu tinha a idade de vocês, acreditem. Eu queria muito ser professora, eu já gostava de fingir que eu dava aula, ensinar as pessoas. E aí eu decidi minha profissão quando eu tinha a idade de vocês, entrei no ensino médio, depois eu fiz o vestibular para várias universidades lá no Rio de Janeiro e coloquei o curso de História em todos os vestibulares. E passei. E desde então eu segui nessa trajetória. Por quê? Eu também me questiono. Por que eu queria ensinar? Porque eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que é um grande educador, que ele diz que quem ensina aprende. E quem aprende,
ensino. Então eu acho que é uma profissão que tem me ensinado muita coisa, sobretudo a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, para olhar também para essa natureza, para esse meio ambiente e lutar por transformações sociais. Eu acredito muito nisso, sabe? Que quando a gente vê injustiças, quando a gente vê coisas que às vezes nos afetam negativamente, a gente pode mudar isso. A história, enquanto uma área de conhecimento e como uma profissão, ela nos mostra que outros futuros são possíveis, que a gente pode transformar a nossa realidade. É fácil? Não é. Nem um pouco. A gente tem que persistir, insistir e resistir. Mas eu acredito muito nessa profissão e que é uma profissão muito bonita, que a gente traz a memória, que a gente trabalha com a história, que a gente olha para o nosso entorno social, político e luta pelas transformações que a gente acredita. Foi por isso que eu escolhi ser professora de história. E aqui estou eu. Professora Marcela, muito obrigado pela participação no nosso videocast. Foi um prazer aprender com você hoje. Qual mensagem de despedida você deixa para quem estiver nos assistindo? Eu que agradeço a vocês por toda essa conversa, muito bem estruturada, um roteiro perfeito, com perguntas muito inteligentes, um trabalho muito bonito coletivo de vocês, então parabéns em primeiro lugar. E a mensagem que eu deixo é justamente essa que a gente estava conversando, que a gente possa olhar para o mundo que a gente habita de uma maneira diferente, desnaturalizando as violências, as injustiças e lutando por dias melhores, sem desistir. Tem horas que a gente precisa dar uma recuada, uma descansada, não é isso? Tem horas que a gente precisa de férias, de pausa, mas depois a gente volta para o nosso estudo, depois a gente volta para o nosso trabalho e a gente consegue prosseguir e persistir fazendo a diferença que a gente acredita. É isso. Bom, para nós estudantes foi muito interessante aprender sobre esse tema tão importante, não é mesmo, Beatriz? Sim, estamos todos juntos pela preservação da natureza aqui em nosso estado. Afinal de contas, nosso futuro depende disso. Se você gostou do nosso programa, envie para quem você acha que vai gostar também. Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo que fizemos com muito carinho e dedicação. Esse episódio do Videocast Entre Falas é um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Roraima. Segue nosso canal e nossos perfis nas redes sociais para saber mais sobre essa iniciativa. Até a próxima! Tchau!